Isso parece que foi ontem, né? Mas já fazem 5 anos que anunciavam Gabigol no Flamengo. E nesse meio tempo, o atacante alcançou glórias, virou ídolo, se consolidou como um dos maiores jogadores da história do Mengão e colecionou polêmicas. Várias polêmicas. E aproveitando que o atacante anunciou que vai sair do Flamengo no fim do ano, vamos ver a jornada do príncipe rubro-negro no clube. Gabriel foi apresentado no Flamengo no dia 11 de janeiro de 2019 e em sua apresentação deixou claro: quero fazer gols e ser campeão. O atacante chegava por empréstimo vindo da Inter de Milão. Ele vinha para ser o titular e deixar a desconfiança que Uribe e Henrique Dourado deixaram no ataque dos cariocas em 2018. Não demorou muito para a torcida se identificar com ele. Sua vontade e o seu deboche em campo pilharam o torcedor. Ele fazia o clima sempre estar favorável. A nação estava com ele. Era como se o Gabi tivesse o sangue rubro-negro em suas veias. Até a metade de 2019, o Flamengo era treinado por Abel Braga, e o atacante já marcava muitos gols, e até conquistou o Campeonato Carioca. Mas foi após Jorge Jesus chegar ao Flamengo que tudo mudou, e Gabriel viveria suas maiores glórias com o rubro-negro. O início de Jorge Jesus no Flamengo não foi um dos melhores. A eliminação na Copa do Brasil em casa, no Maracanã, e a derrota contra o Emelec por 2-0 na ida das oitavas da Libertadores deixaram o treinador em uma situação bem complicada. E foi na volta contra os equatorianos que o Gabriel se tornou o senhor Libertadores, fazendo 2 gols e levando a partida para os pênaltis, onde o Flamengo passaria e voltaria para as quartas de final da Libertadores após 9 anos. Depois desse jogo, o time se encaixou de uma forma tão incrível que parecia jogar sob música. O quarteto, formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, desfilavam todo o talento em campo. Parecia que o time jogava junto há anos, e não há alguns meses, emplacando uma sequência histórica de vitórias no Brasileirão. E na Libertadores, que era a maior obsessão, o time mantinha a pegada, eliminando o Inter nas quartas e esmagando, atropelando, amassando. Chame como quiser o que fizeram com o Grêmio na semi, metendo 6-1 no agregado. Naquela noite, Gabriel olhava para cima e o céu estava estrelado, pois o sonho de milhares de torcedores rubro-negros estavam com ele. E esses sonhos seriam realizados no dia 23 de novembro de 2019, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O estádio não seria o único monumental naquele dia, pois Gabigol se tornaria um dos jogadores na galeria dos imortais do Mengão. O Flamengo estava perdendo por 1-0 contra o River Plate, e absolutamente nada parecia estar dando certo para o Flamengo naquele dia. Até que aos 43 da segunda etapa, após uma bola roubada no meio de campo e uma jogada impressionante do Bruno, que achou o Arrascaeta, Gabriel aparecia livre para apenas empurrar e empatar o jogo. A nação explodia, um alívio exalava pelo estádio, e apenas 3 minutos depois, a nação festejaria novamente. Após um cruzamento de Diego Ribas, Gabriel brigou com Pinola pela bola, e o zagueiro cometeu o único erro dele naquela final. Ele praticamente ajeitou a bola para Gabigol, que com o pé esquerdo realizou o sonho de muitos rubro-negros e fazia o Flamengo ser bi da Libertadores, após 38 anos de espera. Épico, histórico, memorável. Existem vários adjetivos que podem definir esse momento, mas isso é algo que apenas um verdadeiro predestinado faria. Amanhã do dia 28 de novembro começou com uma festa rubro-negra no centro do Rio de Janeiro, que com a confirmação do título do Brasileirão horas mais tarde, se estenderia pelo resto do dia. Gabigol balançou as redes 43 vezes em 2019, e após tudo isso acontecer, não teve como. O Flamengo desembolsou 80 milhões de reais e contratou Gabriel Barbosa em definitivo. A temporada de 2020 prometia ser outra histórica. O Flamengo conseguiu manter praticamente o time inteiro de 2019 e se reforçou ainda mais com vários jogadores. O rubro-negro, logo no começo do ano, já havia conquistado 3 títulos. Gabriel e o time do Flamengo continuavam jogando muito. Inclusive o Gabigol havia mudado o visual e pintou até a barba. O Flamengo também venceria o Campeonato Carioca. Porém, os flamenguistas teriam uma notícia não muito boa e que acabaria com o planejamento do ano inteiro. O português Jorge Jesus tinha acertado com o Benfica e não era mais técnico do Flamengo. Em seu lugar, veio o catalão Domenech Torrent, que tinha sido auxiliar de Pep Guardiola. O trabalho de Dome no Flamengo não era muito regular. Às vezes o time jogava muito, como 5-1 contra o Corinthians em pleno Itaquerão, ou era espancado. E olha, temos várias goleadas sofridas mesmo. A gota d'água foi quando o time perdeu para o São Paulo, e depois contra o Galo, ambas por 4-1. Aí a diretoria trouxe o Rogério Ceni, que logo no começo foi eliminado da Copa do Brasil contra o São Paulo e da Libertadores contra o Racing em pleno Maracanã. Já no Brasileirão, o time conseguiu ficar na parte de cima, mas sem muita expectativa da torcida, já que quando tinha a chance de assumir a liderança, o time vacilava. Com a cobrança da torcida, o Gabriel, em entrevista coletiva, disse: como o time que venceu a Libertadores faltando 13 minutos vai desistir de um campeonato faltando 10 jogos para o fim?
Depois disso, eu não sei o que aconteceu, mas depois dessa fala, o time pareceu ter acordado e deu uma arrancada histórica, com Gabigol sendo decisivo. Inclusive o gol que deu a liderança ao Flamengo já na 37ª rodada, em confronto direto contra o Internacional, saiu dos pés dele, e o Flamengo se sagrou campeão brasileiro, com Gabigol se concretizando ainda mais como um dos maiores ídolos do rubro-negro carioca. A temporada de 2021 começou, e o Flamengo conquistou a Supercopa contra o Palmeiras, e ganhou também o tri do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Mas foi nessa temporada que Gabriel começou a se envolver em algumas polêmicas, como o dia que ele foi detido pela polícia por estar em um cassino clandestino e perdeu o jogo de estreia do Brasileirão contra o Palmeiras. Outra polêmica do atacante foi os seus chiliques quando ia para o banco. Como um atleta de alto nível, Gabriel nunca gostou de ir para o banco, e isso é normal, pois ele sempre queria ajudar a equipe. Mas quando ele era substituído, chegava a ser ridícula a postura dele, e queimou um pouco sua relação com o Rogério Ceni. Falando no Rogério, ele começou a vacilar no Brasileirão, e foi demitido, e em seu lugar chegou o Renato Gaúcho. Quando o Renato Portaluppi chegou no Mengão, o time começou a jogar muito, goleando quem via pela frente. Meteu 5-1 no Bahia, 5-1 no São Paulo, 4-0 no Santos na Vila Belmiro, com um hat-trick de Gabigol. Nesse momento, parecia que o título da Libertadores era uma certeza, e nela, o Flamengo e o Gabigol estavam brincando de jogar futebol, e chegaram na final sem ver quem atropelou para trás. Nas oitavas, passou sem dificuldades com sua defesa e justiça. Nas quartas, a vítima foi o Olímpia, com um incrível 9-2 no agregado. Na semi, 2 vitórias contra o Barcelona de Guayaquil e classificação sem questionamentos para a final. A decisão seria uma totalmente brasileira, contra o Palmeiras, o atual campeão. Sobre tudo isso, antes da decisão, o Flamengo tinha uma semi de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, um empate em 2-2 deixaria o jogo derradeiro para o Maracanã. E o primeiro desastre da era gaúcha aconteceu. Uma eliminação humilhante contra o Furacão no Maracanã por 3-0 e com direito à falha de Diego Alves. Mas ainda tinha Libertadores, e o Gabigol faria de tudo para vencê-la. Essa final teve muitos momentos parecidos com a de 2019. Gabriel relou na taça antes do jogo. O Flamengo saiu atrás do placar, e Gabigol empatou o jogo após um passe do Arrascaeta. E como em 2019, após uma falha de um jogador, o jogo foi definido. Mas dessa vez, não foi para o Gabigol que o destino sorriu, e sim para o Daverson, e o Palmeiras conquistava a América. Um golpe duro para Gabriel, já que ele vinha se esforçando tanto, e foi até o artilheiro da Libertadores, com 11 gols marcados, sendo eleito o Rei da América. Essa foi a derrota mais dura para Gabi, e um silêncio profundo tomou conta dele e da torcida. Bem, se você está assistindo até aqui, é porque você está gostando do vídeo. Então, por favor, deixe o like e se inscreva no canal, para me ajudar a continuar postando conteúdos, e assim, me ajudar a realizar o meu sonho de ser jornalista. Então é só isso aí, vamos continuar. 2022 começou em um clima de luto para o Flamengo. Perder a Libertadores daquela forma foi um baque para o time. Renato foi demitido após perder a Liberta, e Paulo Souza sumiu, e nada mudou. O time só piorou, e no próprio Campeonato Carioca, a torcida e o Gabigol se desentenderam. Meio maluco de pensar. Para melhorar, o Flamengo foi vice na Supercopa, aquela contra o Galo das cobranças intermináveis, e foi vice do Carioca para o Flu. Na Supercopa, Gabriel foi criticado por não ter ido bater o pênalti derradeiro, o que gerou uma crítica ao atacante. Além de que, segundo os torcedores, Lil Gabi, o nome artístico do jogador, queria ser mais músico do que jogador do Flamengo. O que era normal da parte da torcida pensar. Eles estavam insatisfeitos. Tamanha satisfação que Paulo Souza foi demitido, e em seu lugar veio Dorival Júnior. E com ele, o Flamengo tentaria alguma coisa. Mas, já na ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Galo, o Flamengo sofreu mais uma derrota. Essa por 2-1 no Mineirão. Na entrevista coletiva, Gabriel mudaria a temporada em poucos segundos, com apenas um depoimento. Agora temos jogo final de semana, e depois vamos para Libertadores. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. A torcida comprou a briga e fez uma festa espetacular no Maracanã, e o Flamengo conseguiu a virada depois de uma vitória por 2-0 no tal inferno rubro-negro. Após esse jogo, o time acordou e começou a jogar bem. Gabi não era mais o protagonista do ataque, e sim Pedro, mas o camisa 9 tinha um papel importante e às vezes até guardava o seu gols. O time cresceu e chegou na final da Copa do Brasil e da Libertadores mais uma vez. Gabriel teve um papel importante nas duas finais. Na Copa do Brasil, na disputa de pênaltis contra o Corinthians, ele era o responsável pela última cobrança antes das alternadas, e após marcar e tirar a tensão do ar, ele pilhou a torcida e transformou o clima no Maracanã. O resultado disso
a torcida do Flamengo impôs uma pressão absurda e Matheus Vital, jogador do Corinthians, sentiu a pressão, perdeu o pênalti e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. 10 dias depois, o Flamengo jogaria a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Na vida, raramente temos a segunda chance para corrigir nossos erros. E na vida de um predestinado, era óbvio que o universo daria uma segunda chance. Gabriel Barbosa fez o gol do título, como verdadeiro camisa 9, e o tri da Libertadores veio para a nação. E para coroar 2022, Gabi receberia das mãos de Diego Ribas a camisa 10 do Flamengo, em um momento emocionante, e o atacante estava em seu apogeu no rubro-negro. Resumir o que foi Gabigol de 2023 e 2024 é bem fácil. O jogador simplesmente sumiu, deixou de jogar. Gols perdidos, lesões, falta de compromisso tático, discussão com a diretoria e comissão técnica, Gabi parecia mais um popstar do que um atleta. 2023 foi um ano decepcionante para a torcida. Dorival havia saído e Vitor Pereira veio em seu lugar. A passagem do português no Flamengo foi um fracasso. O time não estava jogando nada e de 4 títulos, Mundial, Recopa, Supercopa e Carioca, o Flamengo perdeu todos. Então trouxeram o argentino Sampaoli e o time melhorou. Começou a ganhar alguns jogos e ia tomando confiança. Porém, depois de um jogo contra o Galo no Brasileirão, em que o Flamengo venceu por 2-1 de virada, um membro da comissão técnica de Sampaoli agrediu Pedro e simplesmente acabou com o clima no elenco. O Flamengo caiu na Libertadores para o Olímpia, ainda nas oitavas, levando uma virada incrível. Na Copa do Brasil, ainda foi para a final, mas perdeu para o São Paulo, e então o argentino caiu do cargo. O terceiro técnico do Flamengo na temporada seria Tite, que barrou o Gabigol. O atacante não jogava muitos jogos, muito pelo seu desempenho e alguns desentendimentos com o treinador. E foi assim até o fim de 2023. E 2024 começou da mesma forma. A relação do treinador e Gabi não era muito boa, muito por conta dos xingamentos proferidos pelo Gabigol na festa da comemoração dos títulos de 2022, onde o atacante estava visivelmente frustrado por não ter sido convocado pelo treinador para a Copa do Mundo. O Flamengo conquistaria o Carioca e depois Gabi teria o pior momento dele no clube. Primeiro, o atacante havia sido suspenso por 2 anos pelo STJD, sobre uma suspeita de fraude no exame antidoping. Após um tempo, o atacante conseguiu um efeito suspensivo, e parecia que ele ia voltar sem problema algum, certo? Errado. Simplesmente vazou uma foto do atacante com a camisa do Corinthians, e a torcida do Flamengo ficou furiosa, pedindo a saída do jogador. O clube se posicionou e tirou a camisa 10 dele, além do jogador ter recebido uma multa. Com tudo isso, aí sim que o jogador perdeu espaço e raramente entrava, chegando ao ponto de que com o Flamengo precisando virar uma partida na Libertadores, aquele que era o senhor Libertadores mal jogou e o Flamengo foi eliminado na Liberta. Com isso, Tite caiu e Felipe Luiz assumiu. Felipe Luiz tinha acabado de se aposentar e era companheiro de Gabi. Com Pedro lesionado, o recém-chegado treinador deu chances para Gabigol e ele aproveitou muito bem. O Mengão conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e o tal do predestinado mostrou por que carrega essa alcunha, fazendo 2 gols na vitória por 3-1 contra o Galo na ida e dando uma vantagem confortável para o jogo de Belo Horizonte. Em BH, Gabi não brilhou e foi substituído ainda no intervalo, mas o Flamengo ganhou por 1-0 e foi campeão da Copa do Brasil. E em entrevista após o jogo, ele afirmou que iria encerrar sua história no Mengão. Gabi sai do Flamengo com 13 títulos, entre eles 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil e 2 Brasileirões. Gabriel se despede como o 6º maior artilheiro do Mengão e entra fácil no top 5 de ídolos do Flamengo. Se algum dia ele irá voltar ou se alguém vai ocupar esse lugar, não sabemos, mas que essa geração que acompanhou ele vai lembrar dele e compartilhar a história sobre o mesmo, isso é um fato. Se em sua chegada ele disse que queria ser campeão, ele conseguiu. Olhe para cima, Gabriel. Você já alcançou o céu e se despede como um verdadeiro príncipe rubro-negro. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deu muito trabalho mesmo. Eu passei dias trabalhando nisso, noites sem dormir. Se você puder deixar um like e se inscrever no canal para me ajudar, eu ficaria eternamente grato. E é isso. Obrigado e falou!